A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade. E cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @AIG1318-37300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os guerreiros dos exércitos do Senhor Jesus o Cristo e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesses de seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, de 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para um comunicado e também um convite que fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @AIG1318-37300, escolhendo o número de 1 a 20. E saiba que é uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes que nos templos físicos de hoje em dia. E quem provar de hoje em dia, e você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, com um prêmio que já ultrapassou 1 bilhão de reais. Para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos comércios e nas empresas.
Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Vamos fazer uma oração agora para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG1-318-37-300. Eu peço ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Escolha um número aí de 1 a 20 para fazer parte dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Vamos sortear uma oração agora, para a gente dar início à nossa live, ao sorteio dos rebanhos. Oração de número 1. Oração de número 1. Gratidão pela presença de todos. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início agora ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Hoje de número par. Primeiro rebanho de número par 16, par e 15 ímpar. Escolha um número aí de 1 a 20 para fazer parte deste rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus ou Cristo. Vamos agora ao sorteio do livro. Livro de Joel, 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Joel. Capítulo 2 do livro de Joel contém 32 versículos, que diz assim: a misericórdia do Senhor, do 12º ao 15º. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com Jesus, com choro
e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e 19, ímpar. Livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Timóteo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Timóteo. Gratidão pela presença. Capítulo 2 do livro de 1 Timóteo contém 15 versículos que diz assim: a prática da oração por todos os homens, um só mediador, do 1º ao 4º. Antes de tudo, pois exorto que se use prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Bom, para mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e de número 11, ímpar. Escolha um número para que você receba uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Escolha um número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Sofonias. Capítulo 2 do livro de Sofonias contém 15 versículos que diz assim: ameaças contra os filisteus, do 1º ao 4º versículo. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscais a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograreis esconder-vos do dia da ira do Senhor? Porque Gaza está desamparada e Ascalon ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom desarrigada. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Livro de 2 Reis. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Reis. Gratidão pela presença.
capítulo 25 do livro de 2 Reis. Capítulo 25 do livro de 2 Reis contém 30 versículos, que diz assim, do 1º ao 4º versículo. A queda de Jerusalém. Sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, ao 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até ao 10º ano do rei Zedequias. Ao 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome e não havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor. O rei fugiu pelo caminho da campina. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e de número 13, ímpar. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Capítulo 30 do livro de Gênesis. Capítulo 30 do livro de Gênesis contém 43 versículos, que diz assim: Labão faz novo pacto com Jacó, do 27º ao 30º. Labão lhe respondeu: Ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experiência que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: Fixa o teu salário que te pagarei. Disse-lhe Jacó: Tu sabes como te ver venho servindo e como cuidei do seu gado. Porque o povo que tinha antes da minha vida foi aumentando grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. E você, interagindo com as nossas lives das nossas igrejas virtuais, examinando a Bíblia Sagrada, você vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim, orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Vamos agora sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. E lembre-se de conferir todas as mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, incluindo as mensagens hashtag anunciar a mensagem dos séculos, com um prêmio que já ultrapassou 1 bilhão de reais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos agora ao sorteio da oferta. Oferta de número 6. Oferta de número 6. Nossa sexta oferta envolve as 100 mensagens do Avivamento no Brasil, que estão disponíveis em nossos 4 canais, @milhaofertadim, @as 100 ovelhas, @a igreja e os dons e @avivamento 24AD. Dessas 100 mensagens, nós vamos sortear 20 delas e examinar você nessas 20 mensagens, porque todas as 100 mensagens são 100% as escrituras sagradas do Senhor Deus. Você vai receber uma oferta de 1 milhão de reais em dinheiro.
Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora, e lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e é necessário você ler o capítulo inteiro para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos aqui dar continuidade com mais uma oração para a gente continuar o sorteio dos rebanhos. Oração de número 4. Oração de número 4. Gratidão pela presença de todos. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando essa sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos rebanhos. Só um minutinho. Hoje de número par, rebanho de número par 6 e rebanho de número ímpar 5. Livro de Lucas, 24 capítulos. Capítulo 11 do livro de Lucas. Capítulo 11 do livro de Lucas contém 54 versículos que diz assim: a parábola do amigo importuno, do 5º ao 8º. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe respondeu lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Livro de 2ª Crônicas, 36 capítulos. Capítulo 17 do livro de 2ª Crônicas. Capítulo 17 do livro de 2ª Crônicas contém 19 versículos. Estabelecido o reinado de Josafá, do 1º ao 4º versículo. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. E ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Balaíns. Antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. Livro de Marcos,
16 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 10 do livro de Marcos. Capítulo 10 do livro de Marcos. Contém 52 versículos, que diz assim: o pedido de Tiago e João, do 35º ao 38º. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhes: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E eles lhe perguntou: que quereis que vos faça? Respondeu-lhes: permita-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu sou batizado? Vamos lá, mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e de número 1, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Efésios, 6 capítulos. Capítulo de número 1 do livro de Efésios. Capítulo de número 1 do livro de Efésios contém 23 versículos, que diz assim, do 15º ao 18º. Paulo ora pelos santos. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para todos os santos, não cesse de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus o Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. Livro de Oséias, 14 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Oséias. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Oséias. Capítulo 10 do livro de Oséias. Capítulo 10 do livro de Oséias contém 15 versículos, que diz assim: Israel semeou malícia e cegará destruição. Do 1º ao 4º versículo. Israel é vide luxuriante que dá fruto. Segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares, quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. O seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Agora, pois, dirão eles: não temos reis, porque não tememos ao Senhor, e o rei que faria por nós. Falam palavra vã, jurando falsamente, fazendo aliança, por isso brota o juízo como erva venenosa nos sulcos dos campos. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Escolha aí um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Vamos agora
sortear mais uma oferta. Uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas oferecem, as 12 igrejas virtuais. Gratidão pela presença. Oferta de número 35. Oferta de número 35. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que a Bíblia Sagrada não permite que se faça culto para o Espírito Santo, nem para a graça, nem para a sua família, nem para os obreiros, nem para as mulheres, nem para os provedores e empresários, nem para uma data festiva e nem para os seus desejos, nem para os jovens, nem para buscar o Espírito Santo, nem para algum tipo de cura ou libertação ou proteção, nem para algum tipo de bênção que você tenha recebido. Examine com muita atenção e cuidado os livros de Deuteronômio 6, 13, Lucas 4, 8, Mateus 15, 7 a 9, Apocalipse 2, de 18 a 23, Mateus 5, de 29 e 30, e Apocalipse 22, 18 e 19. Pois todos esses livros afirmam que as pessoas que dizem que a igreja é deles ou que eles são dessa igreja, todos vão ter as suas obras e as suas adorações anuladas, se tornando em vão, se praticarem ou se omitirem de repreender tais ações. Muita atenção, se você ou quem você trouxer até nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber uma oferta de 10 milhões de reais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada, do qual eu faço o sorteio que proporciona o alimento espiritual para o consumo de todos vocês, para orar corretamente, para adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer sua obra para com o Senhor Deus. E você vai receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Oração de número 2. Senhor Deus, forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da Tua Santa Palavra nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio. Escolha um número aí de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Escolha um número aí de 1 a 20, para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Capítulo 31 do livro de Deuteronômio. Capítulo 31. Capítulo 31 do livro de Deuteronômio contém 29 versículos, que diz assim: as últimas disposições. Josué, sucessor de Moisés, do 1º ao 4º. Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel, e disse-lhe: sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti, ele destruirá essas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará adiante de ti como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom,
e a Ogê, reis dos amorreus, os quais destruiu bem como a sua terra. Vamos a mais um livro. Não se esqueça de mentalizar o número de 1 a 20. Livro de Ruth, 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ruth. Capítulo 2 do livro de Ruth. Contém 23 versículos que diz assim: Ruth vai rebuscar espigas. Do 1º ao 4º versículo. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os secadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos secadores: o Senhor seja convosco. Respondeu-lhe eles: o Senhor te abençoe. Vamos a mais um livro. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Malaquias. Contém 14 versículos. Diz assim: o amor do Senhor por Jacó, de 1 ao 4º versículo. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquia. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizei: em que nós tens amados? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamada de terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vamos a mais um livro. Livro de Daniel, 12 capítulos. Capítulo 7 do livro de Daniel. Capítulo 7 do livro de Daniel contém 28 versículos. O sonho sobre os 4 animais, do 1º ao 4º versículo. No 1º ano de Belsassar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes diferentes uns dos outros subiram do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levado da terra e posto em 2 pés, como homens, ele foi dada mente de homem. Vamos a mais um livro. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. Livro de 1 Reis, 46. Glórias ao nosso Senhor.
Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Reis, capítulo 7 do livro de 1 Reis. Capítulo 7 do livro de 1 Reis contém 51 versículos, que diz assim: Salomão edifica palácios reais, do 1º ao 4º versículo. Edificou Salomão aos seus palácios, levando 13 anos para os concluir. Edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, sobre 4 ordens de coluna de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro, abrangendo as câmaras laterais em número de 45, 15 em cada andar, os quais repousavam sobre colunas. Havia janelas em 3 ordens e janelas opostas à janela em 3 fileiras. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao sorteio de mais uma das mais de 40 ofertas que as nossas 12 igrejas virtuais oferecem. A oferta de número 16. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Oferta de número 16. Em nossa 16ª oferta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que nos ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, que Ele, o Espírito Santo e a Bíblia Sagrada, permite quem não é perfeito para todas as obras nas igrejas ser um líder geral em todas as pessoas. Muita atenção, se você provar com base na Bíblia Sagrada que sim, vai receber uma oferta de 2 milhões de reais. E lembrando a todos vocês que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando também a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, estou lendo apenas 4 versículos e é necessário você venha ler o capítulo todo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live da sua igreja virtual, @IG1-318-37-300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de mentalizar um número aí de 1 a 20 para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração no final desta live com um livro e um capítulo para a sua meditação. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Miqueias. Capítulo 1 do livro de Miqueias. Capítulo 1 do livro de Miqueias contém 16 versículos. Ameaça contra Israel e Judá, do 1º ao 4º versículo. Palavra do Senhor em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouve todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém. E seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor, desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce aonde sobre os altos da terra.
Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Vamos a mais um sorteio de mais um livro. Livro de Ageu, 2 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Ageu. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, interagir nesta nossa live para a honra e glória do Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 1 do livro de Ageu. Capítulo 1 do livro de Ageu contém 15 versículos. Ageu exorta o povo a reedificar o templo. Do 1º ao 4º versículo. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, este povo não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casa paineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Vamos a mais um livro. Livro de Filipenses, 4 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de Filipenses. Capítulo 4 do livro de Filipenses. Capítulo 4 do livro de Filipenses contém 23 versículos que diz assim: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria é coroa sim. Amados, permaneceis desse modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que os auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos a mais um sorteio de mais um livro para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Livro de Filemão, 1 capítulo. Filemão, 1 capítulo. Contém 25 versículos que diz assim: Paulo intercede em favor de Onésimo, do 8º ao 11º versículo. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, porém, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre lágrimas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Vamos agora ao último livro. Livro de Números, 36 capítulos. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 2 do livro de Números. Capítulo 2 do livro de Números contém 34 versículos, que diz assim: a ordem das tribos no acampamento, do 1º ao 4º versículo. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparam junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor de frente para a tenda da congregação se
acamparam. Os que se acamparam na banda do Oriente para o nascente serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas. E Naasson, filho de Aminabade, será príncipe dos filhos de Judá. E os seus exércitos, segundo o censo, foram 74.600. Glórias ao nosso Senhor. Agora irei ler para vocês a revelação das ofertas. O que elas te trazem? Elas te trazem, no mínimo, 4 fórmulas para você poder agir com elas examinando. Primeiro, você mesmo que está me ouvindo. Segundo, a fonte do seu segmento de fé que está seguindo espiritualmente. A terceira é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas desse segmento de fé de forma errada. A quarta é para você ter material de trabalho para você receber as recompensas. Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E lutar contra as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Vamos agora ao sorteio de mais uma das mais de 40 ofertas que as nossas 12 igrejas virtuais oferecem. Oferta de número 36. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oferta de número 36. Em João 7,38 está escrito: e foi o próprio Senhor Deus quem falou, para que crê nele, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Apocalipse 22, 18 e 19. Por esse motivo pedimos a atenção de vocês para esses versículos do livro de João, capítulo 14 e 16. João 14, 23 e 24. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra de vocês são ouvindo, não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14, 26 e 27. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não te turbe o vosso coração, nem te atemorize. Em João 16, 13 a 15, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque não há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Todo canto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-los há de anunciar. Lê também o livro de Salmos, capítulo 82. Como você já ouviu que está escrito, nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que o Espírito Santo não está te ensinando todas as coisas, é porque a fonte do seu segmento de fé espiritual não está sendo como está escrito na Bíblia Sagrada. Examine você e o seu segmento de fé. Por isto é um mandamento do Senhor Jesus o Cristo. Examine em Mateus capítulo 7 e João 7, 24. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que esses capítulos citados foram anulados e também que a nossa afirmação é uma mentira, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Escolha aí agora um número de 1 a 20 para que o Senhor e o Espírito Santo possa lhe conceder um livro e um capítulo para a sua meditação. Vamos ao sorteio nos 20 números. Você que escolheu o número 18 vai meditar no livro de Joel, capítulo 2. Você que escolheu o número 5 vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 2.
Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 2. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 25. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 30. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 11. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 17. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 10. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 1. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 10. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 31. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 2. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 1. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 7. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 7. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 1. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 1. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 4. E você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1. E por último, você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Números, capítulo 2. Gratidão pela presença. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser um seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais e também você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar o Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material, material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo e liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e também vocês dos Estados Unidos, Portugal, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh,
África do Sul, México, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês nesta live. Aguardo vocês na próxima live, com certeza. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para todos vocês.